Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Nós estamos a 1 minuto e meio aí, 1 minuto e meio do horário convencional, porque nós tivemos alguns probleminhas técnicos aqui. Sejam todos bem-vindos, vamos orar, vamos cantar e vamos refletir na palavra de Deus na noite de hoje. Que Deus abençoe a todos, minha esposa depois os cumprimentará nominalmente. Boa noite para todos, sejam bem-vindos, que bom estarmos juntos aqui, mais uma terça-feira. Boa noite aos que estão se conectando, aos que estão chegando, aos que já estão aqui também. E nós vamos dar início à nossa reunião de oração, nessa terça-feira. Vamos começar cantando um cântico que é uma oração. Senhor, eis-me aqui. Vem transformar o meu ser através da graça que encontrei em Ti. Se você tem algum motivo de oração, não esqueça de escrever nos comentários e dê uma boa noite para sabermos que você está presente, está aqui conosco, participando desses momentos tão bons e tão agradáveis. Junto a Ti.
noite, reverendo Jair. Como é bom, né, cantar um cântico que é uma oração, que seja realmente algo que expresse aquilo que nós desejamos, estar cada dia mais junto ao nosso Deus. Vamos dar boa noite também àqueles que estão participando conosco através da live nessa noite. Meu irmão, boa noite. Celso Couto, Dona Dulce, seu Nilson, Dona Zilda, Anaíra e o seu João Costa. Boa noite, casal. Loide, Laís. Loide, Neire. Não tá lá na Neire, né? Loide. Acho que sim. A Beth e a Dona Alvina também, que já pede oração pela saúde da Dona Alvina. Vamos anotar e vamos orar pela Dona Alvina, sim. Vânia, presbítero Nilson. A Júlia, não sei se a Isa está, né? Ela ia voltar para a faculdade. Elaine, Noel, Sandra, Reginaldo Barbosa, boa noite. Que Deus nos dê aí uma boa noite, uma boa reunião. E se você tem algum motivo, não deixe de colocar nos comentários. Nós vamos fazer a primeira oração dessa noite, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por estar conduzindo a nossa vida, dirigindo, né, nos guardando, nos livrando. Deus é bom o tempo todo e a nossa vida precisa expressar essa gratidão, porque mesmo em meio às lutas, nós temos a presença do nosso Deus, essa presença abençoadora. Vou chamar o pastor que nos conduz a Deus nessa palavra de oração. Reverendo Jair, eu falei pastor você, mas pode ser o reverendo Jair, está tudo em casa, né? Tudo reverendo. Vamos fazer então a primeira oração dessa noite com o reverendo Jair. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós queremos te agradecer por essa oportunidade maravilhosa em nossas vidas, quando deixamos os nossos lares, os nossos afazeres, e aqui estamos, ó Pai, diante do trono da Tua graça, para te louvar, para te exaltar o nome, para, ó Deus, estarmos pedindo que o Senhor esteja presente nas nossas vidas, reforçando as nossas forças, quer seja física, emocional e, sobretudo, espiritual. Ó Deus, nós queremos te servir em espírito e em verdade. Portanto, nos colocamos diante do trono da Tua graça, prontos, ó Pai, para passar por qualquer transformação que o Senhor achar necessário. Mas ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos em todo o tempo, amplia a nossa visão de reino, a nossa visão de igreja, tão necessária para tempos tão difíceis que estamos atravessando. Visita neste momento todos os lares da nossa igreja, que eles sejam alcançados pela Tua graça, despertados, ó Deus, também a estar Te buscando em espírito e em verdade. Fica conosco, Pai, nós te rogamos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar? Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O sinal da internet, irmãos, ele está dando uma oscilação, tá? Mas isso é normal, tenha um pouco de paciência, não deixe de participar conosco da reunião de oração. Se der uma travadinha, aguarda que logo o sinal volta. Tá bom? Cantai ao Senhor um cântico novo, Salmos número 96. Todas as
majestade estão diante do nosso Deus. Também quero dar aqui boa noite à Lídia, ao presbítero Garmes, a Sandra, que pede aí oração pelo Pedro, está com Covid, seu filho. Vamos orar, né? Que ele tenha aí, possa ter sintomas bem leves, caso tenha algum sintoma. Que Deus abençoe e cuide da vida do Pedro. Joaninha e o Lafayette, Dona Marta e o seu Joel. Irmãos, nós vamos fazer mais uma oração nessa noite. Nós temos orado pelas famílias, né? Esse mês nós podemos fazer nossa família de oração. Cada família pode tirar uma família daqui da nossa igreja. Lembrando que faremos a revelação no próximo domingo. Estamos aí esquematizando com o diácono Estevão para a gente fazer uma abertura na escola dominical de maneira um pouco mais breve e também um pouco mais dinâmica. Depois eu vou estar explicando aí para vocês como é que nós faremos, né, a nossa revelação aí do amigo secreto, ok? Vamos colocar também no grupo, explicando tudo bonitinho para os irmãos. Então, oramos esse mês pelas famílias, né, uma família específica, mas é claro que nós temos que orar pelas famílias de um modo geral, né? Hoje eu estava conversando com o pai e a mãe de um aluno, e nós estávamos falando sobre a importância da família, que é o início, né? E pode ser o início de uma vida feliz, mas também uma vida desestruturada, quando não há a participação efetiva, né? Quando não há uma estrutura, quando há falta de Deus, né? Quando Deus não é a base das famílias. E a gente tem percebido hoje que muitas famílias têm sido aí destruídas porque Deus não tem sido o Senhor desses lares. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, as famílias da nossa igreja, das igrejas pelo mundo afora, que na verdade a igreja é composta por famílias, nós somos a igreja, né? As famílias, elas são a igreja. Então vamos orar para que Deus nos dê famílias fortes, não robustamente falando, né, mas fortes espiritualmente, para que a igreja seja uma igreja forte, uma igreja que sirva ao Senhor de todo o coração. Eu vou pedir para minha mãe para que ela faça essa oração pelas famílias da igreja, pelas famílias do mundo, né, que Deus tenha misericórdia das nossas famílias. O Lô, você leva lá? Oremos. Pai amado, Pai bondoso, Pai querido, Paizinho, muito obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui junto com os irmãos, te agradecendo, te louvando, te buscando, enaltecendo o Teu nome, Senhor, porque só o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos trouxe. E nesse instante, Senhor amado, nós estamos orando, nós estamos suplicando, nós estamos clamando pelas nossas famílias, Senhor. A família que é presente do Senhor, foi o Senhor que nos deu. Muito obrigada, Senhor. Obrigado pelas famílias daqui da nossa igreja, a nossa família da fé. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, meu Deus. Nós rogamos, Senhor amado, não só da nossa igreja, mas todas as famílias do mundo inteiro, Pai, que carecem tanto das Tuas misericórdias, Pai. Famílias destruídas, Pai. Famílias, Jesus, que só o Senhor pode resolver, só o Senhor pode transformar. E nesse momento, Pai, nesse instante de oração, Senhor, que nós estamos aqui clamando para o Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa as famílias que foram tirados os nomes, Pai, nesse mês maravilhoso, esse mês de maio, e foram escolhidas famílias para nós estarmos orando. E que cada pedido que foi colocado aqui, Senhor, que seja alcançado pela Tua graça. E possamos, meu Pai, recebermos o perdão dos nossos pecados e tendo as nossas famílias transformadas para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos agradecida no nome santo e precioso do Seu Filho amado Jesus. Amém. 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 Vamos cantar?
Vamos cantar? És a nossa estrela da manhã, Ele é o Cordeiro Santo que nos dá a paz, Deus que tem em suas mãos a nossa vida, o universo, tudo aí nas mãos do nosso Deus. Estrela da manhã é a resposta a todo aquele que clamar, né? E assim diz a palavra de Deus, né? A verdade é a palavra do nosso Deus que não pode mentir. E falando na palavra de Deus, vamos ao versículo dessa semana, estão lembrados? Josué, vocês conhecem a história de Josué? Uma história muito linda. Se você ainda não conhece, estude o livro de Josué, você verá como Deus cuidou de cada detalhe da vida de Josué, como Deus encorajou Josué, né? Dizendo, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso aí foi boca de Deus, olha, falando para Josué. E o mesmo Deus que falou para Josué, fala para a gente também, é o mesmo Deus que está aqui nesse momento, é o mesmo Deus que tem aí cumprido as suas promessas. Então, se você ainda não marcou na sua Bíblia, marque na sua Bíblia, Josué, capítulo 21, o versículo 45. Josué, para quem não sabe, está lá no comecinho da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 21, o versículo 45. Vamos fazer juntos a leitura desse texto? Josué 21, 45. Todos juntos?
Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21, 45. É o mesmo Deus de ontem, né, da época de Josué, e é o mesmo Deus de hoje, da nossa época. Tudo que ele fala se cumpre, né? Foi o cântico que acabamos de cantar. Ele que é o nosso Deus, Deus fiel, Deus cuidador das nossas vidas. Vamos fazer mais uma oração, irmãos? E nós sempre oramos pela escola secular, né? A gente sempre pede aí para Deus abençoar professores, diretores, os alunos, né, os funcionários da escola e tudo mais. Mas nós precisamos orar também pela nossa escola dominical, né? Essa que é a mais importante da nossa vida. A gente sempre tem procurado enfatizar isso. Nós procuramos sempre boas escolas para os nossos filhos, aí dentro das nossas possibilidades, é claro, né? A gente gostaria de oferecer algo melhor, mas às vezes a nossa situação financeira não permite. Mas mesmo assim a gente procura uma boa escola, procuramos acompanhar aí a vida estudantil dos nossos filhos, né, com preocupação, para que eles façam faculdades, enfim. Mas nós precisamos nos preocupar também com a escola dominical, em trazer os nossos filhos, porque tudo o que nós aprendemos aqui, nós levaremos para a nossa vida, né, no modo geral, e levaremos inclusive para a vida eterna. Então, é muito triste quando a gente chega na escola dominical e vê lá 3, 4, né, aquela pouquinho só, e fala assim, gente, quanta gente está perdendo esse privilégio de participar da escola dominical. E nós precisamos orar, sempre fazer uma boa propaganda, incentivar, né, ficar lá na água mole e pedra dura, quanto bate até que fura, né? Venham à escola dominical, não deixe de participar da escola dominical, desse momento de crescimento. Sei que as classes têm aprendido muito, né? A gente que está acompanhando, então os jovens têm tido lições muito importantes, né? Eu pergunto aqui para a Ariane, para a Caris, junto com o nosso irmão Johannes, os pré-adolescentes, os adultos, os catecúmenos, as crianças. Então, irmãos, a palavra de Deus tem sido ensinada de maneira enfática, né? De maneira que a gente pode participar, tirar dúvidas, né? Não deixe de participar da escola dominical. E eu gostaria que nós orássemos nesse momento pela escola dominical também, né? Pela coordenação, professores, que Deus levante outros professores, capacite outras pessoas, que Deus desperte no coração dos irmãos essa necessidade de estudar a palavra de Deus também. E vamos orar pelas nossas escolas, pelos professores também, as escolas seculares. Eu vou pedir para a Lilica nos conduzir a Deus nessa palavra de oração. Senhor meu Deus, muito obrigada por mais essa noite que o Senhor nos dá. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos presentes na Tua casa, Senhor, te louvando. Que o Senhor cuide de nós, abençoe aqueles que não puderam vir, aqueles que estão presentes hoje, Senhor, conosco, aqueles que estão participando conosco através da live, Senhor, abençoe a vida de cada um de nós. Vim pedir para o Senhor que você abençoe as escolas, Senhor, os professores, os alunos, os diretores também, Senhor. Cuide do estado da família de todos, para que haja paz entre cada um e amor, Senhor. Abençoe também as escolas dominicais, que o Senhor faça com que as pessoas possam vir à igreja, Senhor, saber que domingo é dia de vir à Tua casa, te louvar, Senhor, não só no domingo, mas em dias da semana também, mas nós sabemos que é um compromisso nosso vir à igreja louvar e cantar ao Senhor, porque é muito bom estar presente aqui, Senhor. Cuide de cada uma das famílias que são da nossa igreja, Senhor, a saúde espiritual, Senhor, emocional, física também, Senhor.
para que aquelas famílias que estão enfermas possam estar melhores em breve, Senhor, para estar vindo à igreja, para que o Senhor abençoe a vida de cada uma dessas famílias, para que o Senhor para que o Senhor faça que elas não passem por necessidades e esteja com elas em cada uma das dificuldades que elas passam na vida, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e perdoe todos os nossos pecados, Senhor. Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, agora eu passo a palavra para o pastor Marcos, que trará a palavra de Deus para nós nessa noite. Bom, meus irmãos, antes de mais nada, eu devia ter dito lá no comecinho da minha gratidão a Deus, porque nas últimas reuniões, vocês sabem, nós tivemos aí ausentes as meninas, a Caris, a Lilica, a Lulô, porque nós tivemos algumas lutas aí com esse tempo frio, né? Agora deu uma esquentadinha e tal, mas o frio intenso que fez trouxe com ele uma série de problemas respiratórios, rinite, né? Gripe e outras coisas mais. Mas graças a Deus elas estão todas aqui e eu louvo muito a Deus por isto. E antes de falar, eu quero falar de oração, né? Que a oração é o motivo que nos reúne aqui. Eu gostaria de lembrar que todo ano, há mais de 20 anos, especificamente 22 anos, nós temos aí uma reunião, né, de irmãos espalhados pelo mundo inteiro, não que eles vão a um lugar específico, mas se voltam para chamam de clamor, de oração, por um avivamento nas igrejas. Bom, o que eu diria aqui? Nós estamos sempre clamando a Deus, né? Mas agora, usando este período, esse ano será do dia 26 de maio até o dia 5 de junho, esse período que começou lá na África do Sul, né, no Cabo Verde, com o que eles chamam de avivamento. Eu não uso muito essa palavra não, porque nós já estamos vivos em Cristo. E o dever de cada cristão é viver intensamente o Evangelho, né? Viver, uma vez que Cristo é vivo, é capaz de fazer coisas extraordinárias na vida do cristão. Então não há motivos para ver um cristão cabisbaixo, desanimado, morno, porque o estado de morno, lá no livro de Apocalipse, vocês sabem, né? A igreja de Filadélfia é considerada assim, nem fria nem quente, morna. E aí as palavras para aquela igreja não são boas. Então, ou eu sou, e sendo um cristão, confesso a Jesus Cristo, estou vivo, sou dinâmico, amo a Deus sobre todas as coisas, quero servi-lo de todo o coração, ou então eu não sou, eu preciso de mudança de vida. Mas vamos aqui usar essa nomenclatura, né? As duas, né? Que eu não sou muito fã delas não, mas vamos usá-las aqui, né? Um clamor que se faz no mundo inteiro, de ano a ano, desde a virada do milênio, desde 2000, né? Começando lá no Cabo Verde, na África do Sul. Então, os cristãos do mundo todo se reúnem para orar a Deus, para que Deus desperte a igreja. Desperte a igreja. E eu quero usar na noite de hoje o texto que está em Daniel, no capítulo 6. Eu não sei qual é o hábito que você tem de oração, de orar. Quantas vezes você já orou hoje? Eu não sei. A gente deveria parar um pouco e refletir. Quantas vezes nós temos interesse de falar com Deus? Isso mostra o interesse que nós temos pelo próprio Deus, não é? A dependência que nós temos de Deus é refletida pela maneira como nós o buscamos em oração, não é? Então, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja aqui agora, né, reunido com os irmãos. E Daniel orava a Deus, e nós sabemos, desde criança, lá de acordo com o versículo 10 do capítulo 6. Bom, Daniel, é melhor ele também seguir a sequência desde o início, né? Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Bom, começa pelos Salmos, é melhor.
Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Então o nono livro depois do livro dos Salmos, ou incluindo os Salmos. Daniel capítulo 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que era um hábito, não era pela circunstância que Daniel se aplicava a orar, não, era um hábito que ele tinha. Por quê? Porque Daniel era um homem que andava com Deus. Como qualquer outro homem pecador, Daniel enfrentava as nossas limitações, mas ele se destacava. E vejam só, ele vivia num contexto de escravidão. Lá no capítulo 5, nos versículos 13 e 14, é só você olhar aí, viram a página se for o caso, ou então dê uma olhadinha aqui no capítulo anterior, quando ele reconhecidamente é reconhecido pelo rei Nabucodonosor, e quando lhe diz, lá no versículo 13, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, que em ti se acham luz, inteligência e sabedoria. Aqui no capítulo 6, nós temos uma outra situação que mostra que, apesar de Daniel ser escravo, Daniel se destacou no reino, e aqui no reino de Dario, do rei Dario, que estabeleceu 120 sátrapas, uma espécie de governadores de províncias, para poder fortalecer ainda mais o seu reino. E Daniel, apesar de ser escravo, se destacou de acordo com os versículos do capítulo 6, 1 a 3, que diz: pareceu bem a Dario. Então veja que muda o rei, aqui, Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. Sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu entre destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. A Pérsia tinha 3 cidades, que se destacavam. Eu me lembro disso por causa lá de Neemias, quando servia ao rei da Pérsia. Ele estava em uma das cidadelas, e é chamada Suzã, onde estava Neemias. Daniel, então, era um desses 3 que governavam essas 3 cidades principais da Pérsia, representando o rei Dario, e se destacava não dos 120, mas se destacava dos 3 principais homens do rei Dario. Este era Daniel. Agora, por ciúmes, esses homens, esses 3, esses 120, principalmente esses 3, chegaram ao rei e disseram que era necessário que durante 30 dias, porque eles sabiam que Daniel era servo de Deus, o Criador dos céus e da terra, era necessário que todo o reino não fizesse pedido a nenhum deus estrangeiro, mas que durante 30 dias qualquer pedido fosse direcionado ao rei Dario. Veja aí no versículo 10, Daniel, quando sabe que o rei Dario cedeu a essa pressão e sancionou a lei, e quem não cumprisse seria jogado na cova dos leões. Versículo 10 diz: quando soube que a escritura estava assinada, é aí que nós lemos, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém,
3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, diante de uma morte iminente, vejam aí, do versículo 6 até versículos, na verdade, apenas o versículo 7 do capítulo 6. Assim, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, diziam eles, seja ele lançado na cova dos leões. Então, fica muito claro que Daniel, que já tinha uma vida de oração, agora está diante de uma morte iminente, porque ele não abandonou a prática de orar a Deus. E Dario teve que cumprir o decreto que sancionou. E como resultado disso, nós já sabemos, que aprendemos desde a infância, que Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas Deus, pela vida que Daniel tinha de comunhão com Deus, o preservou e o salvou. Dario não fez isso com alegria não, viu? Então, naquela noite, o rei Dario sequer dormiu, porque ele sabia quem era Daniel. E pela manhã foi depressa à cova dos leões, esperando, né, algum sinal de vida da parte de Daniel. É incrível, né? Quando você põe, o rei coloca um condenado, cumprindo uma lei que ele próprio estabeleceu, na cova dos leões, e manda fechar a cova para que ele seja devorado. É incrível como há alguma esperança da parte do rei Dario. Então veja lá, versículo 16, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões, né? Disse o rei a Daniel, teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Não, Dario não disse isso sarcasticamente, não disse isto incredulamente, não. Dario disse isto sabendo que Deus poderia livrar Daniel. E foi trazida então uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Aí nós chegamos lá então, no versículo 19, que diz que pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, foi com pressa à cova dos leões, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, diante de Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então, Daniel era um homem que, embora escravo, vivia continuamente em oração. Diante da iminente condenação que receberia por orar a Deus, ele continuou orando 3 vezes ao dia e foi condenado e lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou, como nós já sabemos. E o que acontece como resultado disto, desse livramento extraordinário? O rei decide condenar aqueles que o acusaram, que na verdade foram os idealizadores desta decisão absurda de que todo pedido fosse dirigido ao rei Dario. Agora, de acordo com o versículo 24, o rei ordena, diz aqui, não é? Foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles,
seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e vejo a ferocidade destes animais com quem Daniel passou a noite. E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Eu não quero, e é claro, né? Deus finalmente foi glorificado por boca do próprio rei Dario, que a partir do versículo 5 ordena que os povos, as nações e línguas buscassem a Deus, ao Deus vivo, ao Deus a quem Daniel servia. E por boca de Dario disse ele: livra e salva, faz sinais e maravilhas do céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Deus então é glorificado. Não há que alegorizar um texto rico como esse. Isso é um fato histórico. Isso aconteceu. Agora vamos nos comparar a Daniel e vamos ver em que situação nós nos colocaríamos, em que condição nós colocaríamos como pessoas que oram. Eu comecei perguntando: você tem o hábito de orar? Na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento? Imagine na iminência da morte. Você tem o hábito de louvar a Deus e de orar? Daniel está aí com a sua história para nos servir de modelo e de exemplo de uma verdadeira vida de oração. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, porque nós estamos precisando orar. Orar, orar e orar intensamente, dia após dia. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos cantar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu não tenho temor, porque eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus, irmãos, e esse é o motivo real da nossa esperança.
E que bom que nós temos a vida e podemos falar com Deus, né? A pergunta que foi colocada aí para nós: quantas vezes nós oramos? Já oramos hoje, né? É algo prazeroso? Será que a gente tem buscado a Deus na medida certa, do jeito correto? Ou só quando a gente está em apuros, né? Só quando o negócio está apertando, aí a gente vai lá, ó, Deus me socorre. Mas que nós possamos orar sempre por prazer, falar com Deus, né? Como a gente canta, falar com Deus faz tão bem a alma, falar com Deus nos satisfaz. Se você tem algum motivo de oração, nós ainda temos um tempinho ainda para aparecer aqui, a gente escrever. Não deixe de colocar nos comentários. Eu vou pedir para que o pastor faça uma oração agora pela nossa nação, por nossos governantes, presidente, governadores, prefeitos, as eleições que estão se aproximando. Que Deus tenha misericórdia, né, do STF e tudo mais que envolve, e que Deus nos dê paz e dê sabedoria para esse povo que tem tanto poder nas mãos, né, de governar, de dirigir, mas que Deus conduza esses corações. Oremos, irmãos. Vamos orar então? Ok, pode ficar. Feche seus olhos aí, nós aqui, e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e querido Pai, nós não somos governadores, cidades importantes como aquelas capitais da Pérsia nos tempos de Daniel. E, ó Deus, apesar disso, também não somos políticos na nossa época e sequer somos vereadores. Ó Deus, somos políticos de governar uma cidade, de representar, ó Deus, um estado. Não somos deputados federais, não assumimos, ó Deus, lugares no Senado. Não somos, Senhor Deus, homens assim ou mulheres assim, mas somos cristãos que, ó Deus, temos o compromisso, a responsabilidade de dar seguimento à igreja. Sequer somos uma igreja grande, uma igreja expressiva, imponente. Não somos conhecidos no mundo pela igreja que nós somos. E o Senhor não nos pôs no mundo para sermos conhecidos enquanto uma coletividade, homens e mulheres poderosos, não. O Senhor nos pôs no mundo para fazer diferença. Sermos crentes, apenas isto. Cristãos legítimos, que oram, que te buscam, porque confiam no Senhor. Porque sabem que a oração não é uma coisa mecânica, não tem em si mesmo o poder mágico de mudar as coisas, mas ela está atrelada à vida que nós temos. Sim, Senhor, a vida de oração que nós temos tem tudo a ver com a vida cristã que nós levamos. Nós oramos pouco, Senhor, isto denuncia e depõe contra a nossa fé. Se nós não vivemos uma comunhão íntima com o Senhor e não damos valor à oração, isso depõe contra a nossa fé. E, Senhor Deus, certamente o nosso país e o mundo precisam de testemunhos desta forma. Nosso país não anda bem, Deus, os nossos estados carecem de homens e mulheres que temem o Senhor, as nossas cidades também, nosso país, o mundo precisa de homens e mulheres como Daniel, que oram ao Senhor continuamente, e por pior que seja a pressão, ou por piores que sejam as pressões que eventualmente nós viermos a viver, porque não temos vivido sob pressão, nós ainda assim manteremos a nossa fé viva e voltada para Ti. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, dos que nos governam e ajude-nos para que eles vejam nos cristãos que atuam na política homens e mulheres que vivem para glorificar o Teu nome e para fazer diferença. Mas que esta diferença comece aqui,
onde nós estamos, distantes, ó Deus, do centro do poder, do foco do poder deste país, a cidade de Brasília. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós, ó Deus, sejamos aquilo que o Senhor espera de nós, e que sejamos representantes leais, fiéis do Teu reino, onde o Senhor nos tem colocado. E desta maneira, Senhor Deus, que esta nossa diferença consiga atingir os mais altos escalões políticos desta nação e do mundo, e faça, Senhor Deus, diferença em tempos muito difíceis, onde a igreja tem esquecido do seu papel. Tem misericórdia de nós e nos ajude, fazendo, ó Deus, mudanças na nossa vida e atingindo, ó Deus, também este contexto político em que nós vivemos, onde a igreja também sofre por decisões, ó Deus, por posicionamentos complicados que comprometem a nossa fé, porque atingem a nossa vida de muitas maneiras. Que o Senhor tenha misericórdia dos poderosos deste mundo, dos governadores, dos presidentes, dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados estaduais, federais. Que o Senhor tenha misericórdia dos senadores, tenha misericórdia, Senhor Deus, das autoridades políticas espalhadas pelo mundo inteiro, que elas vejam na nossa vida que Cristo é vivo, que Ele é real, que Ele muda vidas, e que, ó Deus, a nossa vida não é uma vida de uma fé que se esconde, mas uma fé dinâmica, que é demonstrada por um serviço alegre, voluntário, espontâneo, e por uma pronta disposição em fazer a Tua vontade. Tem misericórdia, Senhor, nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Alguém tem algum motivo de oração para nós colocarmos aqui? Eu coloquei o Pedro, da nossa irmã Sandra, que foi pedido, a dona Alvina, a Lídia pede pela Cecília, pela sua conversão, Ediene, que saúde, está com dengue, a Márcia, também sobrinha da Silva, pela vida espiritual. Oremos pelo seu Carlos, a dona Sueli, coloquei a Yara, o meu amigo lá, o Nê, e pela nossa irmã Lisbeth, que nós temos sempre orado, Sidoca, enfim. Alguém tem mais algum motivo? O dó. Oremos pelo Noel. A Ariane disse que ele está dodói, gripado. Eita, nós. Eu entendo. A saúde da minha mãe também. E também, irmãos, continuem orando para que essa vaga saia logo. Eu estou com uma entrevista agendada para o dia 2 de junho. Eu acredito que vou ter que entrar com uma medida judicial, porque senão não vai sair. Estive lá, simplesmente está na fila de espera. Falei, você sabe o que isso está causando com uma pessoa? Aí eu tomei a decisão, fui lá, fiz a entrevista, marquei a audiência para poder fazer a entrevista. Eu vou entrar judicialmente. Tem que... É o Brasil. Então o reverendo Jair pede oração pela sua esposa. A Miriam. Está aguardando a oportunidade de fazer uma cirurgia. Certo. Vamos falar com Deus, fechar os olhos e falar com Deus. Senhor Deus, obrigada por ouvir a nossa voz. Obrigada, Senhor, por acolher a nossa oração. Deus, Senhor, é Deus tão bom. Não temos palavras que possam expressar a nossa gratidão pelo tamanho do Teu amor, das Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada porque podemos orar, podemos falar contigo qualquer hora do dia, nessa certeza de que o Senhor nos ouve. Obrigada por esta reunião de oração, pelos momentos tão bons que nós passamos aqui juntos em comunhão contigo, em comunhão uns com os outros. Muito obrigada, Senhor, por nos dar esse privilégio que é estar aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigada, Pai amado. Rogamos a Deus que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e nos dê, Senhor Deus, cada dia mais esse desejo, esse prazer em falar contigo, Senhor amado. Nesse momento, ó Pai, nós queremos interceder,
ó Pai, começando pelo Pedro, que contraiu aí, ó Deus, esta Covid, abençoe a vida dele, restabeleça a saúde, Senhor Deus, alivie os sintomas, cuida, Senhor Deus, do Pedro, abençoe junto com ele toda a sua família, Sandra, o Paulo, a Júlia. Cuida, Senhor Deus, desta família grandemente, que muito em breve o Pedro possa estar totalmente restabelecido, Senhor Deus, desta enfermidade. Abençoe também a dona Alvina, Senhor, lá em São Paulo, que, ó Deus, sempre tem participado conosco dos momentos de culto, ó Deus amado, ao Senhor. Que o Senhor cuide da sua saúde, abençoe sua filha Beth também. Rogamos, ó Deus, pela Ediene, que contraiu o dengue. Nós não a conhecemos, mas o Senhor a conhece, cuida dela, restabeleça a sua saúde também, Senhor. Restabeleça, Senhor, a saúde do Noel, com esta enfermidade, esta gripe, ó Pai amado. Cuida, Deus, da vida do teu servo, abençoe. Seja também com a Sidoca, com a Elaine, com a Ariane. Abençoe, Senhor, a Yara. Obrigada porque ela pôde fazer o cateterismo, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, do seu restabelecimento. Que o Senhor abençoe grandemente a vida da Yara, principalmente a sua vida espiritual, Senhor Deus. Cuida dela, meu Pai. Abençoa o nosso irmão Carlos, ó Deus amado. Tenha misericórdia do teu servo. Seja com ele, Senhor Deus, abrindo as portas, cuidando, curando a sua saúde, Senhor. E cuida também da Sueli, renovando suas forças, não a deixando a Deus esmorecer, nem entristecer, nem se sentir sozinha, Senhor Deus. Que teu Espírito Santo Consolador anime o seu coração, revigore todas as suas forças, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, cuida do Mateus também. Abençoe, Senhor, a Cecília. Foi colocado pela nossa irmã Lídia. Nós também não a conhecemos, mas o Senhor é o Deus que entra no coração, o Senhor é o Deus que chama. Por isso, ó Deus, oramos pela conversão, pela vida da Cecília, Senhor Deus. Abençoe também a Márcia, a sobrinha da Silva, sua vida espiritual, sua vida emocional. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Cuida, Senhor, da Miriam, essa intervenção que ela precisa fazer para a retirada do catéter. Senhor Deus, abra as portas, tenha misericórdia, Senhor, para que muito em breve, ó Deus, a Miriam esteja totalmente restabelecida desse problema renal, Senhor. Nós confiamos no Senhor, no teu poder, na tua grandeza e sabemos que nada, absolutamente nada, é impossível para o Senhor, ó Deus. Te peço, Senhor Deus, também pelo Nê, nosso amigo, que provavelmente precisará voltar a Marília para fazer uma nova intervenção ali, Senhor Deus, na cicatrização daquela cirurgia tão grande que ele fez. Abençoe, ó Deus amado, abençoe a Patrícia também, Senhor Deus, cuida do Nê. Cuida, Senhor, do seu restabelecimento, Senhor Deus. Ajude-o tudo aquilo que ele precisa, Senhor amado. Te peço pela saúde da minha mãe. Abençoa, Senhor, ela que vem sofrendo com problemas, alguns problemas na sua saúde, mas que o Senhor ajude, restabelecendo, curando-a, ó Deus amado. O Senhor é Deus grande, Deus poderoso, Deus forte. Por isso, abençoe, Senhor, minha mãe, pela tua graça infinita, abençoa meu irmão, seu trabalho, ó Deus, que o Rony possa conseguir organizar a sua vida por completo, para que ele não deixe os trabalhos da igreja, não deixe de te servir, de te buscar, ó Deus, e desenvolver sua vida no seu trabalho, sendo luz, ó Deus, por onde ele for. Abençoe, Senhor, nossa igreja, cada departamento, Senhor, dê dinamismo a cada um, Senhor, dê amor ao teu reino, que a nossa igreja faça a diferença, Senhor Deus, aqui nesta cidade, promova mudança de vida para outras pessoas, há tantas pessoas que precisam conhecer o Senhor e que nós sejamos, ó Deus, instrumentos para que vidas sejam transformadas, ó Deus, pelo teu Santo Espírito. Abençoe a saúde da nossa irmã Lisbete, Senhor Deus, os exames que ela tem feito, guarda a tua serva,
Cuida do seu Bonora, Senhor, sua esposa, Dona Heloísa, presbítero Beto, a Dona Dirce. Abençoe, Senhor Deus, a vida da Neire, da Dona Irene, da Dona Ruth, Senhor. Cuida, Pai amado, da Sidoca. Enfim, irmãos que nós sempre temos orado, a vida do Enauri também. Enfim, Senhor amado, cuida desses irmãos tão amados por nós, ó Deus amado. E abençoa-nos no restante desta semana. Livra-nos do mal, livra-nos, ó Deus, de cair em tentação. Que nossa vida faça diferença onde estivermos, Senhor Deus. Que nós possamos produzir os frutos do Espírito Santo, desenvolvê-los na nossa vida para a Tua honra e para a Tua glória. Guarda, Senhor, cada um que esteve aqui presente, cada um que esteve também participando através da live. Abençoe a cada família, tenha misericórdia de cada pessoa, Senhor. Oramos agradecidos por tudo, ó Deus, no nome de Jesus, nesse nome tão precioso. Amém. 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 Muito bem, vamos encerrar a nossa reunião de oração. Quero aí dar boa noite a todos os que estiveram aqui, a Ariane, Lolo, que acho que está dormindo, minha mãe, Reverendo Jair, minha Edmar, o restante da minha família, que Deus abençoe cada um. Eu vou passar aqui o papel para o pastor, para ele despedir de vocês que estão conectados conosco. É isso aí, gente. Desculpem os problemas técnicos aí, a instabilidade da internet, viu? Nós estamos utilizando hoje o 4G, para vocês terem uma ideia. Porque eu percebi que a internet hoje não estava boa aqui na igreja à tarde. Então, boa noite ao Rony, Dona Dirce, o Nilson, Laís, Dona Zilda, Lisbeth, Lloyd, a Yara, a Neire, desculpem, porque a Yara está internada no hospital. Vamos continuar orando por ela, que deve voltar para casa se Deus quiser. Beth, Dona Alvina, Celso, Vânia, presbítero Nilson, Júlia, Noel, a Elaine, Sidoca, Lídia, presbítero Garme, Sandra, melhoras aí para o Pedrinho, Reginaldo Barbosa, Joaninha Lafayette, Dona Marta, seu Joel, Laurivete, Kátia Félix, Glauco de Almeida, Rita, a Rita é parente do Paulo ou da... E agora? Porque o sobrenome é Grossi, não é muito comum, né? Acho que é parente do Paulo. A Dona Maria de Jesus, Dona Maria Xavier, Tati Beltrão, lá de Itanhaém. Fazia tempo que a gente não te via, hein, Tati? Patrícia Alvarenga, Vanessa Cavaglieri, Sueli Mirtes, Pedro Henrique, Simone Matano, Dolarinha, Diácono Sebastião, a todos vocês. E a Rejane Soares. Rejane Soares, boa noite. Se Deus quiser, quinta-feira, 7h30, voltaremos. Hoje passamos do horário porque a gente começou atrasado, infelizmente, por causa desses problemas aí com a internet. Orem por nós, nós continuaremos orando por vocês. Lembrem de Daniel, tenham uma vida de oração. E Deus há de nos ouvir e nos abençoar. Até breve, se Deus permitir. Tchau, gente. Alguém desliga para nós aí, que a Lolo está viajando ali agora, né?